Boa noite a todos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa reinar no coração de todos vocês que amam e temem ao Senhor. Convido a todos para que juntos possamos compartilhar mais uma porção da Palavra de Deus, que é o nosso alimento diário espiritual para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento na graça diante do Senhor. Querido, vamos abordar um tema do seu interesse e do meu interesse. Eu já fui muito abençoado preparando a mensagem e recebendo de Deus todas as instruções. E tenho certeza que se você reunir a sua família e todos vocês juntos ouvirem a mensagem, serão muito edificados. Portanto, o convite está feito. Agora cabe a você desejar e compartilhar com todos aqueles que você ama. Deus abençoe a todos. Vamos falar sobre a história marcante da vida de um dos reis de Israel. Deus te abençoe ricamente.
Firma de misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firma de misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firma de misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Muito bem, vamos então ao nosso estudo nesta noite. Vamos, conforme já dissemos, fazer um levantamento sobre a vida do primeiro rei de Israel e procurar entender a razão pela qual ele deixou de ser o que todos esperam ser e foi ser exatamente o que ninguém quer ser. Preste atenção nesta mensagem, porque ela vai falar ao seu coração. Eu tenho certeza que você vai tirar lições preciosas, assim como eu já tirei, estudando a palavra e aprendendo com este homem, Saul, que por sinal é meu xará, aprendendo com ele a não cometer os erros que ele cometeu. Então vamos analisar. Diz a palavra de Deus, eu até citei isso numa mensagem essa semana, né? Que ele foi um homem escolhido por Deus para ser o primeiro rei de Israel, após a nação rejeitar Deus como governante dela, governante direto, que Deus foi o governante direto desde que ele tirou a nação do Egito até este momento. O profeta Samuel foi o último juiz que julgou a nação debaixo da orientação de Deus. E, portanto, quando Samuel tomou conhecimento, ele ficou muito chateado, muito triste, falou com Deus e Deus liberou. Já falei isso na mensagem. E quero destacar aqui também algumas características do rei Saul que fizeram dele o homem certo para ser o primeiro rei de Israel. Já que o povo queria um rei, tinha que ser alguém que tivesse pompa, tivesse realmente algo a se apresentar perante todos. E Deus procurou o melhor aos olhos dos homens. Preste atenção nessa expressão. Aos olhos dos homens, Deus procurou o melhor. E como nós vemos que é o melhor? Primeiro, a tribo benjamita. Dos benjamitas, perdão. Preste atenção, essa tribo era de homens valentes e guerreiros. Já em ocasiões anteriores, relata a palavra que a maioria deles eram canhotos e tinham uma habilidade incrível com a funda, que era a arma preferida deles. E há um texto bíblico que eu me encanto com ele, que eles atiravam a pedra com uma funda e acertavam um fio de cabelo. Olha a habilidade que esses homens tinham. Saul descendia dessa tribo. E agora eu quero que você entenda também uma outra questão muito importante. Ele era de uma família socialmente muito boa, pois financeiramente seu pai era bem posicionado.
Isso também dava a ele a característica de um bom rei. Era, já falei, um homem muito lindo, o mais belo jovem de Israel. Em todo Israel não havia um outro tão belo quanto ele. Uma estatura elevada. A palavra de Deus revela, no livro de Samuel, que ele era tão alto, está no capítulo 9, verso 2 em diante. Ele era tão alto que o soldado mais alto, ou o homem mais alto de Israel, a cabeça só alcançava o seu ombro. Pense bem, características humanas dele, ou naturais, vamos assim dizer, né? Ele era um jovem humilde, muito humilde. Está registrado no livro sagrado. Para você ter ideia, a humildade dele é registrada no capítulo 10, verso 24. E você vai encontrar realmente esta humildade no seu coração. Como também, querido, você vai encontrar que ele era um bom filho, obediente ao seu pai. Você já parou para pensar? Vou recapitular rapidamente para você ver. De uma tribo guerreira, filho de um pai de alto nível social, bonito, alto, humilde, tá entendendo? E obediente ao seu pai. Melhor impossível, né? Tipo do elemento que seria um rei perfeito. Perfeito. Sabe uma outra característica fantástica que ele tinha? Domínio próprio. Diz o texto sagrado, em 1 Samuel 11, 13, que ele foi humilhado, 10, 27. Ele foi humilhado quando foi eleito rei. As pessoas falam, esse aí que vai dirigir Israel? E ele conseguiu se controlar, não repreendeu, não ficou nervoso, não agrediu ninguém, fechou os seus lábios. Domínio próprio não é para quem quer, não. Não é qualquer um que consegue fazer isso, não. Mas ele tinha domínio próprio. E a Bíblia diz que domínio próprio é fruto do Espírito Santo, dado aos crentes convertidos, transformados, os quais agiam de uma forma brutal e tornaram-se ovelhas de Jesus. Ele tinha isso naturalmente na sua conduta. Bonito, né? Mas vamos lá. Quando Deus o chama, querido, está lá registrado no livro sagrado, no capítulo 10, verso 9 para frente, você vai ver exatamente algo tremendo. Deus fala para Samuel passar para Saul 3 coisas importantes que iam acontecer diante dos seus olhos, para que ele tivesse certeza que Deus o havia chamado para ser rei. A primeira, ele encontraria 3 homens que iam prestar cultos a Deus. Uns levavam cordeiros, ovelhas, e um levava 3 pães. E esses homens iam cumprimentá-lo. Esse era o primeiro teste para que ele pudesse ter a certeza, o primeiro sinal para ele ter certeza de que Deus o convidara para ser rei. Esse homem que levava 3 pães ia dar a ele 2 pães. Esse é o primeiro. O segundo, logo na frente ele ia encontrar um grupo de profetas que ia sair ao seu encontro. O terceiro é que ele, quando chegasse próximo dos profetas, o Espírito de Deus ia descer sobre ele e ele ia profetizar junto com os profetas. Você já parou para pensar que coisa gloriosa? Se todos nós que somos chamados por Deus para uma obra específica tivéssemos da parte de Deus sinais tão visíveis de que o Senhor estava nos falando diretamente, seria extraordinário, não seria?
Quantos não gostariam? Bom, não posso negar que Deus não tenha me falado profundamente ao coração, mas nunca tão especificamente assim, tão claramente assim, em espaço curto de tempo, que o Senhor foi me falando ao longo da minha vida. E ele então recebeu essa dádiva gloriosa, foi cheio do Espírito Santo, profetizou, foi aclamado como rei, foi ungido como rei. Que coisa extraordinária, não é verdade? Querido, se você for ler na palavra de Deus, você vai encontrar que depois que Saul estava nessa posição, aí algo aconteceu dentro dele. Porque Samuel disse a ele assim: olha, Saul, agora você foi ungido, você é um homem escolhido por Deus, você vai governar a nação, porém você tem que guardar uma palavra: obediência. Seja obediente. Então Deus ordenou a Samuel que pusesse Saul à prova sobre a obediência. Ele teria que aguardar Samuel por 7 dias num determinado local para prestar um holocausto a Deus. Saul ficou esperando. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. No 5º dia, o povo começou a ficar aglomerado demais ali e ansioso, e deu 6º. E no 7º dia, quando Samuel não chegou, o povo começou a dispersar. E Saul ficou preocupado com o povo dispersando, e ele falou assim: não vai embora não, volta para cá. E aí foi que ele cometeu o seu primeiro deslize. Ele assumiu a posição de Samuel e ele próprio apresentou o sacrifício que era para Samuel apresentar. Lembra quando eu falei a respeito de Coré e Datã e a situação que eles ficaram e a dificuldade que eles passaram? Quando eles tentaram falar com Samuel, com Moisés, que eles eram da congregação de Israel e que tinha a mesma autoridade e as mesmas condições que Moisés tinha perante Deus, que podiam prestar cultos a Deus, isso custou-lhes a vida. Coré, Datã e Abirão, com todos os seus familiares. Falei isso numa mensagem da semana passada. Agora, querido, eu quero que você preste atenção, guarde no seu coração essa palavra. O Saul caiu no mesmo erro. Ele esqueceu que Samuel é que prestava aquele tipo de tarefa perante Deus. Não era a tarefa dele, ele foi eleito para ser rei. Ele ia lidar com a política, ele ia lidar com o exército, ele ia lidar com o controle financeiro da nação. Mas a parte espiritual não era da competência dele, isso era tarefa do sacerdote, do profeta. E quando ele cometeu esse pecado, Samuel chegou perto dele e falou com ele assim: hoje Deus poderia confirmar o seu trono para sempre. Para sempre. Hoje, se você tivesse sido obediente. Mas Samuel, você atrasou. Eu só quis ajudar. Não tem essa questão de eu só quis ajudar. A pessoa tem que ser paciente, não importa o tempo que vai demorar. Deus é Deus e é Ele que tem o controle de todas as coisas e Ele designa a cada um a sua função. Você não pode querer usurpar o direito que é do outro. Cada um tem a sua função específica. Quem é presidente, quem é ministro, quem é coordenador, quem é diretor, cada um tem a sua função.
Não é porque eu tenho uma posição um pouco mais elevada que eu posso desrespeitar o que está embaixo. O respeito é agradável a Deus, e as funções respeitadas coordenam a ordem, e isto fica agradável aos olhos do Senhor, que é um Deus que trabalha com a união. Está entendendo? E quando Saul cometeu esse erro, ele atraiu sobre si um mal terrível, porque Samuel declarou-lhe diretamente: você poderia ter o seu reino confirmado hoje, mas por causa da sua desobediência e por ter desejado tomar o meu posicionamento perante Deus, você perdeu esse direito. Querido, aí nós vamos vendo que dali para frente Saul começou a declinar e cometer erros após erros. Mas no capítulo 14, verso 35, há uma ação de Saul que me impressiona. Mesmo ele sendo já avisado por Samuel que havia perdido a possibilidade de confirmação do seu reino, ele se volta perante Deus, cria um altar, se revolta não, tá? Forma um altar e convoca a congregação para fazer culto ao Senhor e apresenta sacrifícios de adoração a Deus, ainda que ele não recebeu a aprovação pelo seu ato, mas isso mostrou que ele tinha na mente ainda o foco de andar fazendo as coisas de Deus. Ele não tinha perdido o foco. Eu vou continuar, Deus ainda vai agradar de mim. Que é aquela questão, querido, que muitas pessoas pensam: não é importante ser obediente, desde que eu esteja fazendo a obra de Deus, Deus vai me abençoar. Não é assim não. Deus se agrada mais da obediência do que tudo aquilo que você faz para Ele. Quando você é obediente, o Senhor tem os olhos voltados para você e te abençoa todos os dias. É a obediência que Ele ama, que Ele gosta, que Ele aprecia, porque quando o servo de Deus é obediente, ele exalta o Senhor, e a obra do Senhor aparece na vida dele. Está entendendo? Lembra da palavra de Paulo? O poder de Deus se manifesta na fraqueza do homem. É esta posição. Obediência mostra que você é dependente de Deus. Desobediência mostra que você não precisa de Deus. Como que Deus vai manifestar na sua vida? Está entendendo? Então, vamos prosseguir. Mas logo em seguida, Saul vai para a batalha contra os amalequitas. E a ordem do Senhor para ele era para destruir toda a nação, porque essa nação havia impedido Israel de atravessar por dentro das suas terras na jornada do Egito para Canaã. E Deus guardou isso e disse assim: agora, Saul, você vai lá e vai destruir todos, aniquilar, desde o rei até o menor, mulheres, crianças, velhos, todo mundo. Não quero um amalequita vivo sobre a terra. Tudo tem que ser destruído. Animais, homens, mulheres, velhos, crianças, guerreiros, rei, príncipe, princesa, rainha, tudo. Destrua tudo. Põe fogo em tudo, acaba com tudo, porque esse povo afrontou a minha santidade. Me desrespeitou como Deus. E aí, Saul vai, e ele obtém a vitória, mas desobedece ao Senhor mais uma vez. Ao invés de fazer o que Deus mandou, ele preservou o melhor do gado, o melhor das ovelhas, preservou alguns homens e preservou o rei Agag. Não matou o rei Agag. Aí estava o exército reunido, todo mundo fazendo aquela farra, aquela festa, e Saul todo cheio de glória, sendo aclamado, porque a vitória tinha vindo. Agag era um prisioneiro amarrado ali, humilhado, e todo mundo esperando Samuel chegar.
E o que Saul esperava que Samuel dissesse para ele: muito bem, agora você recuperou sua posição diante de Deus, agora sim você conquistou tudo que você precisava. Mas que decepção, porque Samuel chegou e falou: o que você fez? Mais importa o Senhor, a obediência. Deus não se agrada de sacrifício, Deus se agrada muito mais da obediência do que do sacrifício. O que é que você fez? Lembre-se que eu tinha dito para você que Deus podia ter confirmado o seu reino lá atrás, mas você desobedeceu a Ele. Agora, pela segunda vez, você começa esse deslize. Deus não havia mandado você destruir tudo, do rei até o menor. Por que conservou? Mas é porque eu achei que os melhores aqui, o povo falou comigo que era para poder trazer. Lembra daquele ditado que diz assim: voz do povo é voz de Deus. Não vai nessa conversa, querido, isso é mentira, isso é fake news, isso não funciona. Voz do povo não é voz de Deus, não é o povo que governa Deus, é Deus que governa o povo, é Ele que é o soberano. E Samuel então vai dizer para ele: por que você foi ouvir o povo? Você tinha que ouvir a voz do Senhor. O Senhor te ordenou algo e você não cumpriu. E agora o Senhor rasgou definitivamente o seu reino. Você não é mais rei sobre Israel. E naquele momento o Espírito de Deus saiu de Saul. Aquele Espírito Santo que havia descido sobre ele e feito ele profetizar e dado a ele toda a sabedoria de rei para governar, para criar estratégia de batalha, foi embora para o Senhor. E agora Saul ficou sozinho, atormentado por um espírito mau, porque Deus retirou o Espírito Santo e ordenou que um espírito mau o atormentasse de dia e de noite. A partir daquele dia Saul não tinha mais paz. Não tinha paz para dormir, não tinha paz para comandar o exército, não tinha paz para governar, administrar a nação. Desesperado, foi necessário então um conselheiro dele falar: conheço um jovem chamado Davi, que toca muito bem a harpa, e o som da harpa dele acalma muitas as pessoas. E aí Davi foi chamado e levado para o trono de Saul. E quando Saul tinha aqueles ataques pelo espírito mau, Davi dedilhava a harpa e ele se acalmava. E foi assim que Davi foi conquistando a simpatia e o conhecimento dentro do palácio, diante de todos, dos príncipes. Criou uma amizade tremenda com Jonatas, o filho de Saul, e foi formando ali um ambiente que despertou no coração de Saul ciúme. Querido, o ciúme é uma desgraça na vida do ser humano. O Saul já perdeu a atenção para o Davi, já não via com bons olhos, olhava para ele e começou a ficar irado toda hora que ele olhava para ele. Uma mágoa, um ressentimento mau começou a tomar conta do seu coração, e ele foi dando vazão àquilo, e foi crescendo e tornou-se um ódio. E o ódio implacável subiu sobre a sua cabeça, e ele pega uma lança e atira para matar Davi. Davi teve que fugir, e daquele dia em diante foi uma perseguição de quase 13 anos. Enquanto Davi estava fugindo, Saul perseguia noite e dia, tentando tirar-lhe a vida, com medo de perder o seu trono, com medo de perder o seu reino, porque sabia que a simpatia, a graciosidade, a robustez de Davi crescia aos olhos de todos, como um homem agradável para ser rei, enquanto a de Saul estava sendo depreciada a cada dia mais. Querido, agora você vai ver o desfecho dessa questão. Os filisteus levantam uma batalha, uma guerra contra Israel. E Saul desesperado, Samuel já tinha falecido. Saul desesperado, sem orientação de Deus, sem o Espírito Santo para orientá-lo, apenas com o espírito mau atormentando. Não sabia como organizar a batalha. Então ele, em pânico, vai em busca de uma feiticeira, uma adivinha,
para dizer se ele devia combater ou não os filisteus e como seria a estratégia de guerra. Se ele sairia vencedor ou perderia a batalha. Esse é o ponto mais baixo de qualquer ser humano na terra. Quando uma pessoa perde a visão de Deus e sai louco por esse mundo, em busca de algum adivinho, alguém que possa falar com ele como ele deve andar, e chega ao mais baixo nível de recorrer a uma feiticeira ou a uma adivinha para dar a ele diretriz para a sua vida, esta pessoa já está se condenando perante os olhos de Deus. E foi o que ele fez. Procurou uma mulher que nem deveria estar dentro das terras de Israel, porque tempos atrás Deus havia ordenado que ele expulsasse todos os feiticeiros, todos os adivinhos de Israel, porque somente o Senhor é Deus para falar dentro da sua tribo, dentro da sua nação. E aí Saul então vai para o encontro com essa pitonisa ou com essa adivinha, com essa feiticeira, e de lá sai consciente de que ele havia falado com Samuel, mas não tinha falado com Samuel. E ele vai para a batalha, leva os seus 3 filhos, seus 3 melhores guerreiros, seus amigos do peito, companheiros, cresceu diante dos seus olhos. Ele os amava profundamente. E quando ele vai para a batalha, os filisteus vêm com tudo para cima. E Saul tem a sua maior decepção na vida. O grande guerreiro benjamita, o homem belo, o mais belo de Israel, o mais alto de Israel, o homem que foi ungido por Deus, que profetizou junto dos profetas de Deus, o homem que recebeu uma coroa de Deus para governar, para reinar sobre um povo, o homem que recebeu tudo, mas desprezou tudo, porque não sabia ser obediente. Nunca aprendeu que a obediência a Deus está acima de qualquer coisa. Lembra que eu falei no início da mensagem que ele era obediente ao seu pai? Que ele era uma pessoa humilde? Pois quando ele começou a rebelar-se contra Deus, ele deixou de ser obediente e passou a ser desobediente. Perdeu a característica da humildade e deixou o orgulho e a soberba tomar conta do seu coração. O ódio, o rancor. Perdeu o domínio próprio. Ficou um homem violento, agressivo. E certamente perdeu a sua beleza, ficou descaracterizado com aquele semblante mau, perverso. Perdeu a simpatia, perdeu toda a graciosidade. Esse é o estado de um homem que abandona Deus, que despreza a direção e a unção do Espírito de Deus. E quando ele está no meio da batalha, que vê o seu primeiro filho cair, o pânico começa a tomar conta do seu coração quando o segundo cai. E de repente ele entra em pânico e desespero quando o terceiro filho cai. E agora só ele de pé, guerreando como um louco. E de repente ele sofre um cerco. E naquele pânico desesperado ele diz para o seu escudeiro: saca a sua espada e me atinja. Mas o homem não quis fazê-lo por respeito. Então ele se atira sobre a própria espada. Mais tarde, depois da batalha encerrada, os filisteus vêm, decapita ele, arranca a sua cabeça, pendura o seu corpo no muro e pendura o corpo dos filhos em ato de humilhação. O grande rei Saul, o maior homem de Israel, o mais belo homem de Israel, o homem que foi ungido, que falou junto com os profetas, foi abandonado, largado no campo de batalha e humilhado perante os seus inimigos, porque abandonou o Senhor. Querido, nunca faça isso. Não abandone a Deus. O Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor defende os seus, o Senhor luta pelos seus, o Senhor dá vitória aos seus. Mas aquele que toma conhecimento de Deus e o despreza,
também paga com a sua própria vida o desprezo que fez ao Senhor. A vida de Saul é um exemplo para qualquer cristão que entra na igreja, aceita Jesus e brinca com a palavra de Deus, brinca com a misericórdia de Deus, brinca com o Espírito Santo de Deus, brinca de ser crente, mas não se mantém obediente à palavra. Guarde no seu coração a palavra do Senhor dita na boca de Samuel: obediência quero e não sacrifício. Não adianta você se sacrificar, você precisa ser obediente à palavra de Deus, porque é isso que te conduz à eternidade. E o Senhor ordena que nós sejamos obedientes a todos os ensinamentos do Senhor Jesus, porque deles vem a nossa sabedoria, o nosso conhecimento e a plenitude da vida que só Jesus Cristo pode dar. Portanto, meu amigo, fica aqui esse exemplo de vida e fica aqui essa mensagem para você fazer uma reflexão e olhar o seu comportamento perante Deus. Lembre-se, Deus não compadece de desobedientes. Ele ama aquele que obedece a sua palavra. Deus te abençoe e te fortaleça na fé. Vamos orar. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu entrego esta mensagem a todos os corações e peço a tua bênção sobre todos aqueles que a ouvirem, para que aprendam a andar com o Senhor e busquem em Ti toda a força necessária para vencer os males deste mundo e prosseguir marchando firme em obediência a todos os Teus ensinamentos. É a bênção que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém.